Cristo sobre a morte. Continuamos a nossa aventura de comentar os Salmos, versículo por versículo, com os padres da Igreja. O programa tem esse título já há mais de um ano, os Salmos na nossa vida. Terminamos o programa anterior comentando o versículo 9 do Salmo de número 9, o autor desse Salmo, o rei Davi. Vamos avançar agora, versículo 10, Salmo 9, versículo 10. O Senhor torna-se refúgio para o oprimido, uma defesa oportuna para os tempos de perigo. É uma condição existencial que ninguém quer, que ninguém deseja, da qual procuramos fugir e pedimos a Deus que a evite, a condição de oprimido. Oprimir é como que apertar, é espremer. A opressão, ela assume muitas modalidades em âmbito social, em âmbito físico, mas também espiritual. São muitas as ocasiões de opressão. E o oprimido, nessa circunstância, ele que crê em Deus, teme a Deus, busca em Deus esse refúgio. Primeiro, o rei Davi, que foi quem escreveu esse salmo. Foram muitíssimas as ocasiões em que Davi se viu oprimido. Essa é uma delas. Lembrem-se que os tormentos na vida de Davi começam a aparecer depois que ele comete 2 delitos graves. O adultério com a esposa do seu general, Urias, a mulher chamada Betsabeia, e depois o assassinato de Urias que ele maquinou. Arrependido, foi perdoado por Deus por meio do profeta, todavia, o profeta anunciou que viriam algumas desgraças para a vida dele. O filho morreria, da sua própria família a espada se levantaria contra ele, o que é um dos motivos dessa opressão. Davi tem muitos inimigos e esses são liderados pelo seu próprio filho. De Davi para cada um de nós. Agora vamos às situações nas quais eu, a senhora, o senhor, nos encontramos que nos fazem essas situações recitar com particular confiança esse versículo 10, o Senhor torna-se refúgio para o oprimido, uma defesa oportuna para os tempos de perigo. Perigo é uma coisa que não falta na nossa vida. Situações que põem em risco nossa integridade moral, espiritual, física, financeira, nossos relacionamentos, tramas, maldades, perversidades, maquinações, fustigações de seres humanos e também do próprio inimigo. Com a palavra Santo Agostinho. O Senhor torna-se refúgio para o oprimido. Por mais que persiga o inimigo que retrocedeu, como há de prejudicar aqueles de quem o Senhor se fez o refúgio? Assim acontecerá se neste século, que tem o inimigo por magistrado, eles preferirem ser pobres e nada amarem do que na terra abandonar quem vive ou ama, ou seja, abandonado por quem morre. De tal pobre, o Senhor se fez o refúgio, socorro na ocasião oportuna, na aflição. Fá-los assim pobres, porque o Senhor açoita todo aquele que reconhece por filho. O salmista explicou o que seja uma defesa oportuna, ao acrescentar para os tempos de perigo. A alma não se volta para Deus, a não ser que volte as costas ao mundo. Nem se aparta deste mundo de melhor forma que nas ocasiões em que se misturam trabalhos e dores aos prazeres fúteis, maus e perniciosos.
defesa oportuna. Oportunidade é uma ocasião propícia para. Isso daqui não é oportuno para esse momento, mas para aquele outro. Essa palavra não é oportuna para aqui, por isso convém evitá-la. Essa atitude é oportuna para essa ocasião, portanto, deve ser realizada. Oportunidade seria algo adequação, algo adequado, algo propício a, algo favorável, algo que se encaixa, por assim dizer, aqui e agora. Defesa oportuna para os tempos de perigo. É impossível não pensar, lendo esse versículo, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, por exemplo, mas também em outros evangelhos. Vós sereis arrastados aos tribunais, etc. Naquela ocasião, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. O Espírito Santo preparará a vossa defesa. Perigos de todos os lados é aquilo de que fala o apóstolo Paulo na segunda aos Coríntios, e aqui eu descrevo aquele grande apóstolo. Ele diz na segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 24 a 27. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. 1 noite, 1 dia passei no abismo. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Vejam, refúgio para o oprimido. Senhor, em tudo isso, não recorro senão a vós, não peço senão a vós, não dependo senão de vós. É sustento nessas aflições, nessas ocasiões, nessas dores lancinantes, nesses momentos em que, se a graça de Deus não nos ajuda, caímos, desanimamos, desesperamos. O apóstolo Paulo, penso que melhor do que ninguém pode dizer, esse versículo foi para mim. E eu sei da veracidade dele, o Senhor foi o meu refúgio. Em outra ocasião, na segunda a Timóteo, ele diz, e eu fui salvo das fauces do leão. Olha que interessante. No fim da vida, a segunda a Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo. Ele, depois de dizer a famosa frase, eu travei o bom combate, eu guardei a fé, terminei a minha carreira, desde já me está reservada a coroa da glória, que o justo juiz me dará naquele dia. E é nesse contexto que ele diz, o Senhor me livrou das fauces do leão. Defesa oportuna. Se é verdade que muitos são os tormentos que afligem o justo, também é verdade que o Senhor os sustenta. Também é verdade que o Senhor os auxilia. Na 1 Coríntios capítulo 10, de 12 a 13, também o 14, Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. E com a tentação Ele vos dará meios para triunfardes sobre elas. E mais, é preciso acrescentar aqui um outro salmo para corroborar esse. Atenção, o que diz esse versículo? O Senhor torna-se refúgio para o oprimido, uma defesa oportuna para os tempos de perigo. Bom, agora eu vou citar uma frase e vocês vão dizer de onde é essa frase. De onde é essa frase? Atenção, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele.
Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Você pode dizer que salmo eu acabei de ler? Aquele que começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente o cobrirá. É muito importante que a gente leia um salmo com a ajuda de outro. Peço então a você que quando ler um salmo e você lembrar de uma ideia parecida desse versículo, desse salmo, isso aqui está em outro salmo, coloque, se na sua Bíblia não tem uma passagem paralela, normalmente temos algumas Bíblias onde esse versículo aqui, quando ele tem uma ideia muito parecida com a de outro versículo, aparece aquele textozinho bem pequenininho, aquela outra citação. Daí a importância de você ter uma Bíblia com notas de rodapé. Se sobre o Salmo de número 9, escrito pelo rei Davi. Terminamos o primeiro bloco refletindo o versículo 10, veja, um bloco inteiro só sobre o versículo 10. Mas não acabou não, viu? Eu acho que esse programa vai ser somente sobre o versículo 10. Citamos no primeiro bloco Santo Agostinho, mas é preciso em outra obra de Agostinho citar o que Santo Agostinho diz em outra obra sobre esse versículo, que é particularmente importante para mim, para você que está me ouvindo. E provo, aqui está o versículo 10 novamente. Leia comigo. O Senhor torna-se refúgio para o oprimido, uma defesa oportuna para os tempos de perigo. Quem já não se sentiu oprimido pela ação de inimigos? Quem não precisou do amparo, do aconchego, da proteção e da defesa de Deus diante dos seus adversários, que não são poucos. Sejam eles de carne e osso, sejam eles os poderes deste mundo tenebroso, usando a expressão do apóstolo Paulo. Com a palavra, de novo, Santo Agostinho, no Sermão 55, parágrafo 6. Digamos ao Senhor nosso Deus: Senhor, sois nosso refúgio de geração em geração. Foi nosso refúgio porque nos fez nascer quando não existíamos, e é nosso refúgio porque nos faz renascer quando somos pecadores. Foi nosso refúgio porque nos alimentou quando abandonamos, e é nosso refúgio quando nos levanta e nos conduz. Desde que somos seus filhos, o Senhor é realmente nosso socorro. Não o abandonaremos mais quando estivermos curados de todos os males e enriquecidos com seus bens. Aqui mesmo o Senhor nos faz bem, nos apoia, para que não sintamos o cansaço da estrada, e se nos corrige, se nos castiga, se nos golpeia, se nos adestra, é para nos impedir de nos afastarmos. Desta forma, seja quando nos apoia para nos poupar do cansaço, seja quando nos golpeia para impedir que nos afastemos, o Senhor é nosso refúgio. Meu Deus! Agora o leque se abre. Agora as perspectivas se tornam gigantescas. Por amor, o Senhor às vezes nos golpeia. Por amor, o Senhor às vezes nos corrige, nos castiga, nos adestra. E a explicação é simples: para nos impedir de nos afastarmos. Ele é bom, misteriosamente bom. E por trás de certas situações que nos privam
de coisas que gostaríamos de ter, impedindo, atrapalhando a nossa vida, volto a dizer, eu não tenho condições, porque sou limitado, também para a minha vida, nem para a de vocês, de dizer isso aqui agora é impedimento, é obstáculo, é percalço, é uma pedra, é algo que Deus está colocando para que você não avance, não realize, não consiga, não faça e se frustre. Quando isso acontece e vem de Deus, é porque Ele nos ama. Sim, isso está na carta aos Hebreus, capítulos 10, 11 e 12. Deus corrige, castiga, é a tradução da Bíblia Ave Maria, aqueles que amam. Mesmo nisso, mesmo quando Ele assim age, Ele é nossa defesa, Ele é nosso refúgio, é porque Ele nos ama e não quer que nos afastemos dEle. Belíssima reflexão de Santo Agostinho. Agora avancemos, vamos ao versículo 11. Salmo de número 9. Esse salmo que tem 21 versículos no texto hebraico. Aqueles que conheceram vosso nome confiarão em vós, porque, Senhor, jamais abandonais quem vos procura. Quem conhece o nome de Deus, entenda-se, quem conhece Deus. Nome de Deus e Deus na Bíblia são sinônimos. Nome, para a mentalidade judaica, é o sinal identificador da pessoa. Confiar em Deus com a certeza de que Deus jamais abandona quem o procura. Jesus, no Evangelho, vai dizer: quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Procurar o Senhor é o tema do capítulo 55 do livro do profeta Isaías, que diz: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa achar, invocai-o, já que Ele está perto. Comentário desse versículo na lavra de Santo Agostinho. Aqueles que conheceram vosso nome confiarão em vós, desistindo de confiar nas riquezas e outros afagos deste mundo. O conhecimento do nome de Deus oportunamente acolhe a alma à busca de onde fixar sua esperança quando se retira deste mundo. Pois o nome de Deus agora se divulgou por toda parte. Mas conhecimento do nome é conhecer quem o possui. O nome não é nome por si mesmo, e sim devido àquilo que significa. Foi dito, Senhor é seu nome. Por isso, quem se submete ao serviço de Deus de bom grado, conhece esse nome. Aqueles que conheceram vosso nome, confiarão em vós. O Senhor diz também a Moisés: eu sou aquele que é. Assim dirás aos filhos de Israel: aquele que enviou-me. Em vós, portanto, esperem os que conhecem o vosso nome, a fim de não esperarem nas coisas que passam com o correr do tempo, que têm apenas será e foi. Nelas, o futuro chega e logo se torna passado. Espera-se com sofreguidão e perde-se com dor. Na natureza de Deus, porém, não haverá coisa que agora não há, nem houve e agora não há mais. Mas é sempre o que é. E ela mesma é a eternidade. Desistam, por conseguinte, de esperar e amar as coisas temporais e deem-se à esperança eterna, os que conhecem o nome de quem disse: eu sou aquele que é, e do qual foi declarado: aquele que é enviou-me. Porque não desamparaste quem te procura, Senhor. Os que o procuram já não buscam as coisas transitórias e caducas, pois ninguém pode servir a dois senhores. A reflexão de Santo Agostinho aqui tergiversa entre o tempo e a eternidade. Buscamos no passado, mas precisamos buscar sempre, porque a vida é uma aventura que se desdobra no tempo. Mas essa procura já é, de certa forma, uma realidade que, podemos dizer, já encontrei.
Agora, Senhor, eu sei que Tu és a vida. Eu te encontrei e jamais te deixarei. Procurei longamente, jamais permitirei me afastar de Ti. Pai, trata-me como a um servo, pensou o jovem na pocilga, mas não vai dizer essa frase, porque ela vai ser omitida quando o pai abraçar o filho. Ele só vai dizer: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Apenas isto. Mas o pai o considera: você sempre foi o meu filho. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Interpretando esse versículo ainda, Dídimo, o cego, um padre do século IV, diz o seguinte: aqueles que conhecem o teu nome não creem em outra coisa. Eles jamais serão abandonados por Deus. Essas palavras devem ser entendidas com consciência e respeito. Ninguém deve pensar que a pessoa que vive retamente, cumprindo os seus deveres diários, é abandonada por Deus. Erra quem pensa assim. Muitas pessoas más acreditaram nisso. Alguns dizem que Abel, que foi morto, fora abandonado, como também os profetas e os apóstolos, pois foram continuamente afligidos e muitos deles foram mortos por seus inimigos. Fazendo essa distinção, afirmamos que aquele que está com Deus até o seu último suspiro não é abandonado, ainda que sofra inúmeras ofensas dos seus inimigos. É a mística dos mártires, sobretudo dos primeiros séculos. Essa mística está veladamente no Salmo 22. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque o vosso bastão, o vosso cajado me dão segurança. E isso é a certeza de que, ainda que a morte tire a sua existência terrena, eles vão estar com Deus. Como o diácono Estevão: Senhor, recebe o meu espírito. E dizendo isso, ele expirou. Até no momento